Om Hara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Otávio Leal aqui, Janprem, hoje num domingo, batendo um papo aqui com você, e hoje eu vou estar trazendo, dentro da visão da espiritualidade, alguns mitos que por vezes também podem ser chamados de mentiras dentro da espiritualidade, mas não que alguém esteja mentindo, são fatos que não são reais, e grandes verdades que podem, de certa forma, transformar a nossa vida, transformar a nossa jornada. Já vou trazer também aqui para você a ideia minha dentro dessa conversa. Eu vou estar falando sobre Exu e Kundalini, vou estar falando sobre o que acontece com os pets após a partida dos mesmos e abordando outros temas. Aliás, esses debates que hoje existem de pessoas que combatem um pouco a ayahuasca, a espiritualidade, pessoas de uma linha de espiritualidade que são contra o Daime, a ayahuasca, eu vou estar falando que não há problema de você ser o espiritualista e entrar em contato com essa chamada medicina da floresta, que não há nada de errado nisso, ok? Então, vamos falar, abordar bastante temas aqui. Deixa eu só pôr aqui esse aqui, mas eu quero saber de vocês também, caso vocês tenham algum interesse de trazer algum tema para mim. Eu estou arrumando aqui uma das câmeras minhas. Se você quer trazer algum tema que seja alguma dúvida que você tenha de espiritualidade, alguma dúvida que você tenha de questões místicas, transpessoais. Lembrando, claro, que eu vou trazer aqui para você o que eu aprendi na Rosa Cruz, na eubiose, o que eu aprendi no colégio dos magos, o que eu aprendi nas escolas de mistérios também do Oriente. Claro, procurando sempre citar essas fontes que eu acho importantíssimas, e ao mesmo tempo passando para você também a ideia de que você deve procurar entender que eu não sou dono da verdade, que eu posso estar enganado. Enfim, vamos conversar um pouquinho. Já tem algumas pessoas chegando aqui, a Denise, que está sempre aqui comigo. Sejam todos realmente muito bem-vindos. Então, alguém tem alguma pergunta já assim? Fala, Otávio, fala de tal coisa, fala de tal elemento para mim, que eu vou ficar muito feliz de estar abordando os temas que vocês trouxerem aqui. Lembrando que eu vou trazer de cara isso, né? Kundalini e os Exus. Esse vai ser o primeiro tema, o primeiro ponto aqui dessa nossa conversa, que espero que toque o teu coração. Desculpa o problema aqui com a câmera, mas agora já está aqui tudo certo e vamos começar aqui a nossa jornada, falar de Kundalini e os Exus. Qual a relação que se tem dessas duas energias, ok? Então, vamos lá. Depois deixa aqui a tua pergunta para mim mesmo, tá bom? Que eu respondo sim. Quanto mais objetivo for a pergunta, para mim é melhor, tá bom? Não assim muito geral, como, por exemplo, fale de tal coisa. Aí não é uma pergunta, tá bom? Aí teria que abordar um programa talvez só para algum assunto que vocês sugiram aqui, ok? Então, vamos começar aqui a nossa jornada, o nosso bate-papo. Om Hara, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda.
Exu e Kundalini. Energia dos Exus, a energia de Shiva, a energia de Pombagira. Como é possível que essas energias se combinem, elas têm a mesma origem? Será que são nomes para uma mesma fonte de energia? Vamos falar sobre isso. Exu é uma terminologia utilizada originariamente nos povos africanos, que influenciaram a Umbanda, que tem um trabalho com os orixás, que é um trabalho que, por vezes, você incorpora, inclusive, a energia desses orixás, existe uma incorporação. E no candomblé, que também tem inspiração das matrizes africanas, os orixás, eles são divindades que estão além de uma incorporação. São deuses mesmos que governam o planeta. Quando eu observo a questão dos Exus, eu noto que existe as cores que envolvem alguns Exus e suas manifestações. Então, uma manifestação para justiça, uma outra para cura, uma outra para amorosidade, uma outra manifestação para você ter mais saúde, ou para você ter simplicidade, ter uma ligação com a matéria, com as florestas, enfim. Então, existem essas duas ligações, essas duas forças dentro da visão que fala dos Exus. Não sei se está dando para entender aí o que eu estou falando. Eu vou até aproveitar, vou começar de novo, de um outro jeito, que é legal, porque vocês estão chegando com perguntas. Façam perguntas mesmo, tá bom? Vai ser bem importante. Eu vou começar de um outro jeito, essa questão do Exu, que você vai gostar. Do Exu e Shiva, espiritualidade, enfim, essas energias, ok? Vamos começar do outro jeito. Om Hara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Exu, um nome, uma força, uma divindade, um ser que pode ser incorporado, sim ou não. Exu, orixás e toda essa magia abençoada de inspiração da nossa mãe África. Temos que lembrar que todos nós temos a origem na África, os sapiens sapiens. E é de lá que vem a visão dos orixás e a visão dos Exus. Próximo à África existe a Índia. E na Índia nós temos uma energia chamada Kundalini, que é uma energia que pode ser utilizada em várias situações. Para você ter mais saúde, para você ter mais justiça, para você se dar, para você ter prosperidade, se dá melhor com dinheiro, com fartura, com segurança, e até mesmo é utilizado Kundalini para aumentar o teu carisma e você ter facilidade em relacionamentos afetivos. Então, quando nós falamos de Kundalini e das deusas que envolvem Kundalini, nós vamos encontrar várias manifestações, assim como os orixás também têm vários nomes. Vamos olhar bem para isso. E é muito bacana usar essas forças dos orixás. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho um curso que se chama Reiki dos Orixás, que eu sou fascinado por ele, que independente de você ser da Umbanda ou do Candomblé, você consegue usar as forças dos orixás, através de uma iniciação, claro, e de um conhecimento, e de alguns símbolos, que são mandalás. Assim como na Índia também nós encontramos esses símbolos que são chamados de mandalás. Inclusive tem um aqui atrás de mim, que é um Buda. Então, quando se fala em Exu e Kundalini, é claro que Exu é o nome mais masculino, mas a energia, uau, masculina, feminina, muito. Sempre tem a parte masculina e feminina, os orixás masculinos e femininos. E Kundalini, apesar de ser um nome feminino, também tem manifestações masculinas. Quando nós usamos Kundalini, por exemplo, visualizando a mesma e fazendo trabalhos corporais com a mesma Kundalini, você pode imaginar cores, o branco, o amarelo, o rosa,
o verde, o violeta, são exemplos. E quando também nós trabalhamos com os raios energéticos que se misturam com a egrégora dos Exus, você está trabalhando numa mesma linhagem. Então, eu particularmente percebo, principalmente hoje da parte do Tantra ou da parte do yoga, que tem pessoas muito boas, muito boas. O Tantra, quando a gente olha no Ocidente, na minha visão, ou tem pessoas muito ruins que falam de Tantra, muito ruins mesmo, ou tem pessoas muito boas que falam de Tantra, muito boas. Mas o que acontece é que as muito boas, às vezes, têm uma visão tão voltadas só para um ponto. Eu vou estar falando depois, por exemplo, que tem pessoas ligadas ao Tantra, ao Yoga, que criticam a ayahuasca, o santo daime, criticam algumas giras que envolvem as matrizes africanas, ou as matrizes inspiradas pela África, e são energias muito próximas, na minha opinião, que tão somente muda-se o nome das mesmas. Então, quando você começa a lidar com Kundalini, dentro da visão do Tantra, olha só, é muito parecido com a visão do Candomblé. Qual que é a diferença? No Candomblé, você tem uma iniciação muito sofisticada. Uma iniciação que demora, que você tem que jejuar, que você tem que meio que se entregar para uma tradição. Uma iniciação que exige muito do teu corpo físico, não é só mental. Exige um compromisso do outro mundo quando você está ligado ao Candomblé. Já na Umbanda, a iniciação é mais simples. E isso não desmerece a Umbanda, são energias diferentes. Mas o Candomblé está mais ligado à tradição tântrica, porque quando você vai praticar o Tantra, também a iniciação ela é longa, envolve muito o teu corpo físico, envolve uma renúncia muito grande e envolve um culto ao deus Shiva. Quando você é iniciado no Tantra, você tem mantras de Shiva, mantras de Shakti. Quando você é iniciado no Candomblé, também existe esse trabalho com os orixás e com Exu. Uma outra diferença também é que no Tantra você jamais incorpora Shiva, ou Shakti, ou Durga, ou Parvati. Não tem essa incorporação. Algumas pessoas que fazem rituais de Tantra, com exceção de Kali, elas entram em contato com a energia dessas egrégoras, assim como na Umbanda também você entra em contato com a energia dessas egrégoras, que são maravilhosas, ok? Eu recomendo para você, tem um tarô dos orixás. Otávio, eu não sou da Umbanda, no Candomblé, não importa, é uma força incrível. É magia da natureza, tem encantaria, tem a força da Jurema. Uau, eu sou um fã de Jurema, que para mim me lembra uma Shakti da terra. Então, muitas pessoas que trabalham com as danças dentro do Candomblé e da Umbanda são as mesmas pessoas que trabalham com Kundalini dentro de algumas práticas do Tantra, principalmente do Tantra Nati, que é um Tantra muito tribal, que envolve muita dança, que envolve muitos movimentos corporais, movimentos muito mágicos também. Ok? E existe uma magia tântrica, poucas pessoas conhecem, que você usa yantras, que você faz oferendas, só que no Tantra as oferendas sempre são através de mantra. Você quer prosperidade, você evoca Ganesha, Om Shri Ganeshaya Namah. Você quer amor, se for para mulher, você pode evocar Durga, Om Shri Durgaya Namah. Você quer dinheiro propriamente dito, você invoca Lakshmi, Om Shri Lakshmiaya Namah. Você quer criatividade, você evoca Sarasvati, Om Shri Sarasvatiaya Namah. Então, no Tantra, a maior parte das oferendas sempre são com mantras ou com pujas, que é uma oferenda de energia. É uma espécie de saudação e chamamento da egrégora. Quando você vai num terapeuta do amálgama tântrico, ele começa a massoterapia fazendo esse gesto, que chama Yoni Linga Mudra, que é o gesto de Shiva e Shakti, que é um puja para toda a egrégora do Tantra, e que essa egrégora possa te oferecer proteção, energia, iluminação, amor, porque tem egrégoras que
que oferecem muito pouco mesmo. São egrégoras que mais tiram, que mais chupinham as pessoas, ou egrégoras que você renuncia a tudo. O Tantra e a própria tradição do Candomblé, da Umbanda, você entra em contato com muitas coisas do mundo. Você vive plenamente os valores do mundo e traz para a sua vida esses valores. Então, sim, eu acho tem muitas coisas em comum entre a Umbanda e o Tantra, entre o Candomblé e o Tantra. E muito mais ainda entre a magia Piagas, que é a que originou o catimbó. Eu não falo de catimbó, eu não trabalho com catimbó, eu vou buscar a origem do catimbozeiro, que é a magia Piagas. Ela lembra muito várias práticas do Tantra, mas o Tantra é tribal, mais o Tantra da natureza. Ok? Então, quando eu descobri, por exemplo, esse Reiki dos Orixás, que eu dou esse curso, você pode até procurar quanto tempo, que eu tenho ensinado muito, eu fiquei fascinado, porque eu falei, uau, olha esses símbolos, eles lembram muito os símbolos do Tantra. Os 10 orixás que você entra em contato, uau, da justiça, das matas, da força, da coragem, que são valores do amálgama indiano também, que são valores que fazem parte da Índia antiga. Então, eu recomendo demais você que é da espiritualidade conhecer essas tradições. Mesmo que você conheça o yoga, entre em contato também, abre a cabeça para conhecer outras formas de espiritualidade. Nós estamos num momento do mundo que não adianta mais nós ficarmos de um lado só, essa oposição. Espiritualidade é ecumenismo. Espiritualidade, a gente aceita a fé de Yoshua, de Jesus. A gente aceita o silêncio de Buda. A gente aceita a celebração de Krishna. A gente aceita a força de Shiva. A gente aceita o contato da natureza, da Umbanda e do Candomblé. E isso que faz a espiritualidade ser tão bonita. Porque tem hora que você precisa da natureza, tem hora que você precisa de fé, tem hora que você precisa de silêncio, tem hora que você precisa trabalhar os teus chakras, em outra hora você precisa trabalhar o útero e o ovário, ou energia seminal, e quem oferece isso é o taoísmo. Então, principalmente em terapias, na minha visão, é muito importante você unir várias egrégoras mesmo. Trabalhar com várias fontes de energia. Isso vai te fazer muito bem. Pessoal, então eu vou responder perguntas. Legal, Mel, legal. Vocês não me fazem perguntas, façam perguntas para mim. Hoje eu quero abordar também outros temas da espiritualidade, que dentro desse conceito verdade ou mentira, se faz sentido para vocês, a gente está mergulhando nisso daí, né? Então deixa perguntas aqui para mim, que elas são sempre muito bem-vindas. Mas tem que ser uma pergunta mais, assim, pontual, sabe? Marques, eu não estou conseguindo ver o nome aqui. Como fazer um ritual tanto, que eu precisaria de 2, 3 lives para ensinar a fazer um ritual de uma tradição tão poderosa. É mais ou menos como eu responder como fazer um ritual do Candomblé. Então, não teria um tempo hábil para a gente fazer essa viagem aqui, tá? Quanto mais pontual você quiser trazer alguma pergunta aqui para mim, eu vou ficar muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Então, vou saudar aqui quem está chegando e vamos em frente. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu quero falar para ti da ayahuasca, quero falar para ti da Jurema Sagrada, do Santo Daime, e trazer essas medicinas, o rapé também, ao hinduísmo, principalmente ao Tantra, que tem muita relação com as minhas formações, com a minha vida, com terapias, e ao yoga também, que eu tenho algumas formações. Eu tenho visto um debate que acontece que fala
que quando nós entramos em contato, por exemplo, com a ayahuasca, com o Santo Daime, nós entramos em contato com um plano da natureza chamado plano astral, o plano astral. Esse plano também é visitado por nós quando nós fazemos uma viagem astral, quando nós saímos para outros planos, volto a repetir, para o plano astral. É sabido que o yoga, uma parte do tantra, várias escolas de ocultismo não aceitam que nós viajemos para esse plano astral. Isso não é bem-vindo em várias escolas de mistérios, e no yoga, no taoísmo e no tantra. Porque são pontos de vista diferentes. De cara eu falo, para mim, Otávio Leal, Janprem, são caminhos que você pode experimentar. É claro que quando você toma um daime, uma ayahuasca, uma jurema sagrada, você entra em contato com o plano astral. Isso é claro. E filosofias como o taoísmo, o tantra, o yoga, dão muita importância para o teu corpo físico. Então, quem faz yoga é flexível, é forte, é carismático, não permite que ninguém mexa com a energia dele, ele mexe sozinho. Quem faz taoísmo tem uma saúde impecável, impecável. Taoísmo, tai chi, qigong. Quem é ligado ao tantra faz os seus próprios ritos para subir kundalini, e realmente essas escolas, elas não entram em contato com o chamado plano astral. Então, eu tenho visto algumas críticas. Porque quando se toma o daime, você entra em contato com o astral. Sim, entra. Se você é do yoga tradicional, provavelmente você não vai aceitar isso mesmo. Você não vai aceitar que se entre em contato com o plano astral. Porque não faz parte do yoga, ok. Mas existe na Índia uma escola, Bhanganath, que é uma escola, por exemplo, que se usa algumas medicinas da floresta. Lógico que são medicinas diferentes das utilizadas aqui. O Ocidente tem toda uma variação dessas medicinas. Então, a gente tem a ayahuasca, a gente tem a jurema, a gente tem o peyote, nós temos o cactus, nós temos o salix lux, que é a salvia azul, que é a mais poderosa. Alguns yogis, alguns tântricos da Índia usam o cannabis. Então, várias medicinas são utilizadas, tá? Cada um dentro de uma função. Eu, mesmo sendo um tântrico de carteirinha, formado em yoga, recebi iniciação, formo terapeutas do Tantra, eu tenho, já me utilizei algumas poucas vezes da ayahuasca. Foram experiências muito curativas para mim, muito curativas. Uma delas eu não conseguia me despedir de uma coisa, só que eu não sabia disso, estava inconsciente. Eu não consegui me despedir de uma escola que eu tive, uma escola que deu tchau para mim, e eu não conseguia me despedir dela. Eu já tinha perdoado, já nem queria ver na minha frente as pessoas que fizeram algumas coisas que eu não achei certas, mas internamente eu não tinha me despedido. E quando eu usei a ayahuasca, veio olha, se despede de tal escola. Nesse mesmo ritual que eu fiz de ayahuasca, e eu não estou recomendando você usar ou não, eu acho que para muita gente a ayahuasca é maravilhoso, para outros não. Não é o teu caminho, não é que não é maravilhoso, não é o teu caminho, não é o teu dharma. Então, quando alguém fala, todas as respostas estão no ayahuasca, eu não concordo com isso. Todas as respostas estão no yoga, não concordo com isso também. Porque existem esses dois caminhos. Volto a repetir, o yoga, o Tao, o Zen, algumas escolas de ocultismo são contra experiências místicas, são contra viajar no astral. Você não sai em viagem astral, esqueci o nome disso agora, que o Wagner Borges, maravilhoso, faz, essas incursões para o plano astral, viagens fora do corpo, enfim, essas escolas do Oriente não aceitam mesmo isso. Tudo é no seu corpo. As experiências são corpóreas. Você não vai visitar outro plano ou outros planos. Mas eu usei a ayahuasca nessa vez, que foi assim maravilhoso,
porque eu também tinha um pet meu que faleceu e eu estava muito triste, e ali houve uma cura, eu percebi que eu precisava me despedir desse pet também, que eu não tinha me despedido. Nessa cura que eu fiz foi incrível, porque a minha companheira, a Nanda, ela estava curando a mim em astral, eu tinha usado a ayahuasca, a mel, que é a mais forte, na segunda dose. Porque se é para mim usar, eu gosto de coisas bem fortes ou bem fraquinhas, já eu falo do rapé. E aí, que para mim o rapé é bem suave. Eu uso muito pouco, mas é suave, já eu falo. Então, quando eu usei a ayahuasca, a minha companheira Nanda, ela veio curar o meu pets, ela é uma curadora de pets, você sabe, ela é veterinária, curadora, terapeuta. Todo mundo que tem pets devia passar por uma consulta com ela para trabalhar o teu pets e você, porque um tem relação com o outro. Ela estava no astral curando o meu pet, ela forma terapeutas de pets, que é o curso mais lindo do mundo. Você faz tratamento à distância, você não é veterinário, ela é, mas você não é. Mas você usa terapias, não medicina, você não exclui a medicina. Então ela estava lá como terapeuta curando o pet e curando a mim. Então foi muito importante isso. Eu fico triste quando alguém fala, a ayahuasca você sai em astral, Daime você sai em astral. Ok. Mas o astral tem muitos perigos. Perigos tem de morar em São Paulo, que é a cidade onde eu dou aula. Perigo tem de você se alimentar com um monte de porcaria, subir teu colesterol. Perigo tem de você usar as piores coisas que podem existir. Cigarro, álcool em excesso, você se corromper, você não fazer as coisas por amor. Perigo tem tudo, lógico, vou usar ayahuasca, vou usar... Você tem que ter alguém que... Por exemplo, a pessoa quer usar Daime. Eu sempre recomendo o Léo Artese, meu irmão. Só que aí é uma igreja, a igreja de Santo Daime. E tem várias pessoas que fazem um Daime mais holístico, com inspiração indiana, africana, que são maravilhosos também, ok? Mas realmente essas medicinas te põem em contato com o plano astral. Você tem mirações, você vê coisas, tá? Ou você escuta, ou porque você está o tempo inteiro no plano astral. Isso eu estou te vendo ali. Não, Otávio, eu fui de corpo. Não, você não foi de corpo, teu corpo está ali. Você foi em astral. E as escolas da Índia, elas não têm essa ocupação, realmente, ok? E posso misturar, Otávio? Aí é com você. Eu acho que você tem que fazer uma coisa muito para valer espiritualmente, cavucar, 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 e depois ir para outra. Agora, quando é medicina... Se a gente está doente, se a gente está desequilibrado, você tem que fazer um monte de coisas, na minha opinião, ok? Um outro ponto, assim, eu que gravo muito mapa astral, você sabe disso, no mapa astral eu olho o que falta para a pessoa. Então, para mim, no meu mapa, falta o elemento água. Então, toda a espiritualidade da água é bem-vinda para mim. Eu moro no meio do oceano, eu vou surfar, eu fico na praia quase todo dia trabalhando de manhã. Você fala, mas você então deve adorar o mar, você não deve adorar a terra. Não, eu sou o cara das montanhas, da terra, mas eu fico perto do mar porque me complementa mais. E às vezes uma medicina ou uma busca espiritual vai te complementar, vai te deixar mais feliz, vai te curar para algumas coisas, tá bom? Então não pensem que eu não sei que tem escolas de mistérios e que tem várias tradições orientais que não aceitam nenhum tipo de trabalho no astral, que fala que tudo que você vê no astral é enganação, são miragens, vão te prender ali no sentido de você acreditar em coisas que não existem. Sim, concordo que existe muita besteira quando você sai em astral, muita fantasia, muito ego, mas tem muita coisa boa também, muita coisa boa. E quando se fala das escolas ocidentais mais corporais, também tem muitas mentiras. Não que as pessoas estão mentindo, mas estão sendo enganadas por energias, tá bom? Então existe, Otávio, dentro do Tantra, por exemplo, práticas que usam algumas medicinas, sim, algumas ervas que usam alguns poderes mágicos da floresta, ok? E eu acho que você tem que refletir sobre isso e não é mais tempo de fanatismo, de briga. A gente tem que olhar, muitas coisas, ok? Com relação a vidas passadas, quando a gente usa a ayahuasca, por exemplo, eu tive contato com vidas passadas no momento ali que eu usei
a ayahuasca? Essa é uma pergunta que está chegando aqui para mim nesse momento. Quando eu gravo um mapa astral e eu falo de vidas passadas, eu tomo muito cuidado de falar segundo Alan Léo, segundo Stefan Arroyo, segundo Danny Rudyard. Eu cito várias fontes quando eu falo de vidas passadas no mapa astrológico. Por quê? Porque nós nunca temos certeza. Nunca temos certeza. A mensagem talvez é, segundo Danny Rudyard, eu tive um problema de relacionamento. Eu tenho esse problema? Tenho. Então eu posso atribuir isso ao pretérito e posso transformar isso na minha vida hoje. Mas só saber, em outra vida eu tive na Grécia, outra vida eu tive um problema com valores, outra vida eu fui muito autoritário. Na minha opinião, isso não serve para nada. Só ter esse tipo de informação. Você precisa ver se essa informação reverbera no que você está vivendo hoje, se você pode ultrapassar algo sabendo, por exemplo, em vida pretérita, eu fui um péssimo companheiro, péssimo. Meu karma na astrologia está na sociedade, meu karma, em relacionamentos afetivos. Aí você fala, Otávio, mas você já foi casado? Meia dúzia de vezes eu fui casado, meia dúzia. Teve um relacionamento que eu sofri muito, muito, fiz sofrer e sofri, fui ferido e feri, todo mundo é ferido e é ferido, foi ferido e é ferido. E teve outros que simplesmente acabou porque não deu muito certo. E eu demorei muito para ultrapassar esse karma dentro de várias falhas que eu tive em relacionamentos afetivos, que é a minha casa 7 astrológica. Otávio, e que mais que a casa 7? A sociedade também, né? Eu tive muitos problemas com sociedade, muitos problemas mesmo, assim, de ser traído, de ser machucado em sociedade, porque em vida pretérita eu falhei nessas sociedades. Então, isso está no meu mapa. Então, hoje eu não entro em sociedade em hipótese alguma. Eu não quero isso para mim. Vá de retro, sociedade. Vá de retro. Afasta de mim esse cálice. Mas relacionamento, eu sinto que eu ultrapassei. Hoje eu ofereço muito mais. Eu não sou tão egoísta. Eu abro mão de um monte de coisas para o relacionamento dar certo. E eu tento ser o mais generoso possível. Porque eu vi no meu mapa que existia esse problema. E ali era um calcanhar de Aquiles do meu mapa. Um grande problema. Então, se eu faço uma viagem astral e eu vou para outro plano, vou visitar outro lugar e falo, eu vi tal coisa, te ensinou alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa com isso? Você percebeu um ponto que talvez você tenha que ultrapassar, que você vai ter muito mais plenitude, né? Fica aí a dica para você, tá bom? Usa esses ensinamentos. Aí a Kátia me pergunta, tem pessoas que ela fala, quem tem experiências negativas com religião que expressa crenças bastante negativas e não se identifica com nenhuma religião, porém sente forte conexão com a espiritualidade. Eu gosto de falar que espiritualidade, ela é o conteúdo, ela é o conteúdo, ela é o que está dentro. Então, religião de Jesus, um exemplo, religião de Jesus, é um rótulo, é um pastor. Vamos pegar Silas Malafaia, acho que é uma coisa assim. Que é uma pessoa que talvez seja boníssimo, talvez seja uma pessoa honesta, não estou dizendo que não, talvez seja uma pessoa que ajuda muita gente, creio que ajude, mas ele gritando, ele falando palavrão, ele espumando, ele não me toca, mas ele não é os ensinamentos de Jesus. Eu falo dele porque ele é o principal e porque tem um grande mestre que eu tenho de cristianismo, que é o pastor Caio Fábio, que eu adoro. Ele, para mim, representa o conteúdo de Cristo. Ele jejua. Você gosta de Jesus? Você jejua? Não. Então, mas Jesus falava de jejum o tempo inteiro. Como que a gente não jejua? Falava de perdoar nossos inimigos, de não ficar tentando achar culpados para tudo, de ter uma vida mais simples. Então, isso é o conteúdo, o conteúdo. Então, religião, por vezes, na minha visão, é um rótulo, tá? É um rótulo que a gente usa, mas
esse rótulo não significa o que tem lá dentro, que é a espiritualidade. E eu sinto que hoje, como tem essa coisa da ciência, que é uma coisa para ser científica, tem que passar por um monte de aprovações, a ciência fala muito mal de religião, de alma, de amor, de espiritualidade. E eu sempre que vejo a ciência falar nisso, eu fico muito chateado, porque para mim a ciência é muito careta. Ah, Otávio, e se não existem outras vidas, outros mundos? E se tudo que você fizer aqui não serviu para nada, como a ciência diz? Eu vivi melhor aqui. Eu vivi melhor aqui. Inclusive, uma pessoa que eu sou ídolo dela, ídolo, eu fiquei muito chateada com o Leandro Carnal. Eu sempre amei o Leandro Carnal, até porque ele sempre falou que é ateu, sempre falou que é ateu. E eu questionava, puxa vida, ele não acredita em nada, mas era um cara... E agora, quando eu vejo ele fazendo propaganda para o Bradesco, e não é Bradesco o meu problema, é qualquer banco, porque ele é judeu. A Bíblia judaica, ela proíbe o livro inteiro você cobrar juros. Juros é proibido na Bíblia judaica cristã. Às vezes até me falam, mas isso é interpretativo, tem pessoas que interpretam diferente. Como interpretativo? Não cobrará juros dos teus irmãos. Isso é interpretativo? É claro de que não deve se cobrar, é óbvio que não deve se cobrar. E bancos, assim, então eu não sei aonde que espiritualidade se junta com banco. Banco é uma coisa, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O Karnal sempre falou muito de espiritualidade. Mas o Otávio, sei lá que ele não errou, assim como eu erro também, ok? Mas eu acho que hoje está tudo indo muito para a ciência, para isso, para aquilo, a gente está perdendo essa conexão. Ter uma religião eu acho bem legal. Não precisa aceitar tudo dela. E acho mais legal ainda você ter uma prática espiritual, ok? Aí aqui uma pessoa me pergunta, me fala que comprou o livro A Erva do Diabo, maravilhoso, é um dos melhores livros de xamanismo, de experiências que envolve ayahuasca, no caso ali é o peiote, fala do Carlos Castanhedas, que vai para cima de uma montanha, encontrar o guru, fazer meditação com o guru. Eu acho incrível, pessoas que realmente vão buscar uma prática bem para valer. Eu sinto que a espiritualidade de livros, ela é muito válida, a espiritualidade livresca, você lê muita coisa, ela é muito válida, mas às vezes ir para uma montanha, fazer um retiro, fazer um Santiago de Compostela, ficar um tempo no Japão fazendo zen budismo, você fazer um yoga muito para valer um tempo, eu acho que isso é muito poderoso mesmo, ok? Qual terapias eu comecei, me perguntam aqui. Eu comecei com terapia de massoterapia, eu me formei na Amor, na Associação de Massagem Oriental, melhor escola de massoterapia que eu já vi, e de terapias também. Lá o Armando Austregésilo foi meu padrinho de espiritualidade, ele que me apresentou yoga, ele que me apresentou as terapias, ele que me apresentou a naturopatia, que depois eu montei um curso que se chama Naturopatia, que hoje é um curso online e ao vivo, mas é online porque eu fiz um juramento de não dar esse curso mais presencial, fiz um juramento que envolve algumas situações, algumas pessoas, então eu só dou ele online, tá bom? E hoje, cada vez mais, as terapias é algo mais pé no chão, algo mais sólido, porque quando eu comecei com terapias, era algo muito hippie, era algo muito alternativo, tanto que nós chamávamos de terapias alternativas, ok? Eram terapias assim, e quando você era terapeuta, era legal isso, porque a gente fazia jejum, a gente era hippie, a gente amava a natureza, amava a ecologia, todos os terapeutas faziam yoga, todos gostavam de rock and roll, todos gostavam de boa música, de um amor, digamos, mais livre, de um amor mais solto. Então, terapia era um modo de vida mesmo, que englobava muitas coisas, que englobava muitas questões, tá bom? É isso que eu tento trazer para as pessoas. Hoje não é só você estudar um método, uma prática, você tem que trazer para a tua vida, você tem que ser plenamente terapeuta. Aliás, tem que ver o seguinte, que
terapeuta é uma palavra que vem de tel. Tel é Deus. Tel é Deus. Então, o terapeuta é um servidor e uma servidora de Deus. É um servidor e uma servidora de Deus. E em aramaico, terapeuta vem de teraf. Teraf significa saber quem eu sou e cuidar das outras pessoas. Saber quem eu sou e cuidar do planeta. Jesus falava, quando andar por terras estranhas, coloque as mãos e cure os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Isso é ser um terapeuta, tá bom? Pessoal, quero lembrar vocês aqui, curso de Reiki dos Orixás, ok? Vocês vão amar esse curso. É um Reiki alternativo, maravilhoso, que usa símbolos dos orixás. Se você é da Umbanda, do Candomblé, você vai amar. Se você não é, vai ser um grande começo para usar essas forças. E as inscrições abertas desse curso, a formação de astrologia e tarô online comigo. Astrologia e tarô online. Você faz de qualquer lugar do Brasil, uma aula por semana, para você ser um astrólogo e uma astróloga, ok? Você vai gostar muito, é uma profissão incrível. Às vezes você não quer trabalhar com isso, mas acaba sendo um modo de vida maravilhoso, tá bom? E é isso. Deixa suas perguntas aqui para mim. Vamos ver outras perguntas aqui. A Denise comprou o tarô do Gasparetto, introspecto, maravilhoso. Receita, sua querida, um dia gostaria muito de ganhar um curso meu, fazer um curso meu, eu não sei se... Não, isso não, Jonatas, não tem essa relação assim, não. Do que você está falando, que a pessoa... Acreditar, às vezes a gente acredita, mas não acredita muito. Então é importante ter essa diferenciação. Eu posso acreditar que existem outras vidas, outros planos, e de repente, do nada, eu desacredito. Faz parte, tá bom? Tem momentos que a gente acredita, momentos não, e não que vá parar em outros planos, assim, negativos, nada disso. Fiquem à vontade com relação a isso, tá bom? Bom, mais alguma pergunta? Agora eu vou falar do pets e vidas futuras dos nossos pets. Eu quero trazer esse tema aqui. Espero que você goste, espero que faça sentido, mas não tem mais nenhuma pergunta aqui? Não? Então vamos lá. Pets e vamos abrir esse campo, falar de vidas passadas e vidas futuras dos nossos pets anjos. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar, não, tá tudo certo aqui, ok. Bem-vindo, bem-vinda. Vidas futuras de nossos pets anjos. Normalmente, nós olhamos na direção das vidas passadas, do pretérito dos nossos pets anjos. Aquele que nos acompanham, que nós amamos, que nós cuidamos, que nós protegemos, aqueles que nos ensinam, por vezes, um amor incondicional, apesar que é importante falar que é muito humano, por vezes, nós ficarmos muito impacientes com os nossos pets anjos. Um cachorrinho que late muito, um gato que destrói tudo, um ratinho que desaparece. É muito comum, quando se fala de amor incondicional a nossos pets anjos, entender que por vezes perdemos a paciência, que por vezes ficamos bravos. Isso é natural. Mas vamos olhar o passado desses pets e também o futuro dos mesmos, quando os mesmos partem da nossa vida, ok? É importante entender que no princípio do universo que é chamado no Oriente de oceano, no princípio da totalidade, todos nós éramos um. Era uma unidade que na Índia chama de Brahman. Antes do Big Bang, antes da manifestação do universo, naquilo que é chamado na Índia de antropogênese, ou seja, antes do Gênesis, antes da criação do universo,
nós éramos todos um. Segundo uma parte da ciência, nós todos cabíamos na cabeça de um alfinete, de uma agulha. A matéria, o tempo, o espaço, estava tudo ali. Tudo ali. O espaço todo, não existia nada. Agora, tenta imaginar o nada. Vê se você consegue. Uau! Não tem como imaginar o nada. Porque mesmo o nada, quando eu imagino, é um espaço vazio. Por isso que a iluminação, o samadhi, ou o satori, ou o shunyata, como é chamado no Japão, é uma experiência do vazio. Não tem nada ali. Até você deixa de existir na iluminação. Mas isso é um tema para outro dia. De repente, o universo se manifesta, que é o Big Bang, ou na Índia, o dia de Brahman. O universo começa a se expandir, 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 expandir. A unidade se divide em dois, o 2 se divide em 4, o 4 se divide em 8. E até hoje o universo está expandindo. Então, de cara, eu te falo, esse teu pets é você. Vocês já foram um. Vocês são irmãos. Vou me atrever um pouco além. Eu e você somos irmãos. Por isso que todos os iluminados chamam as pessoas de irmãos. Porque todos nós viemos dessa explosão. Todos nós. Por exemplo, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, meus pentavós, meus ex-avós, vai indo. Todos esses seres que eu falei têm o meu DNA, e eu tenho o DNA deles. Eu e você temos o DNA da África. Eu e você temos o DNA de galáxias e mais galáxias, porque nós somos de antes da galáxia, antes da galáxia. Só que nessas separações existem algumas energias que ficam mais próximas. Por exemplo, eu tenho uma filha, ela tem o mesmo DNA que eu, o mesmo DNA. Então, são DNAs muito próximos, apesar que eu e minha filha temos o DNA da África. E nós temos um DNA, vamos colocar espiritual, que ainda não foi medido, que ainda não foi pesquisado, porque é o DNA do silêncio, do antes do nascimento do universo. O próprio Einstein, quando perguntava, e antes do Big Bang? Ele falava assim, isso é assunto da espiritualidade, não é assunto da ciência. Não é assunto da ciência. Então, vamos colocar um outro termo aqui para você entender. Quando o Otávio Leal morrer, esse corpo-mente morrer, segundo a visão do Tibete, a visão da espiritualidade, de uns segredos espirituais, esse Otávio Leal vai virar um tulco. O que é o tulco? Eu vou me dividir num monte de pessoas. Sabe, esse aqui que você está vendo vai me dividir. Uma parte minha pode ser uma mulher em Júpiter, a outra pode ser um Pets, a outra pode ser você, a outra pode virar um encantado, que eu adoraria, que é um ser da floresta, para expulsar o homem que destrói a floresta. Uma outra parte pode se tornar um Pets, um lobo, uma baleia. Otávio Leal, mas o espiritismo de Kardec fala que você ser um animal é uma involução. É um ponto de vista deles. E que maravilha isso! E que maravilha que sempre que eu conto essa história, muitos kardecistas falam que eu sou louco, que eu estou tudo errado, que eu não sei o que eu falo. Que ótimo! Não tem problema nenhum, porque eu sei que eu posso estar errado. Mas geneticamente a gente está se dividindo. Ou tem gente que fala, gente, a Terra está aumentando de gente porque nós somos exilados da capela. Tá bom, você quer acreditar nisso? Acredita. Mas eu falo para ti, o teu filho é você. A tua filha é você. Você é teus pais. Não só a genética física, mas a alma vai se dividindo. Isso chama tulcuísmo, o nome disso. Tulcuísmo. Agora eu vou falar uma outra coisa que vai talvez ser interessante para você. Quando o nosso Pets parte, e eu acabei de perder o Nirvano, e eu tenho outro aqui que chama Nirvano também, eu vou contar por quê. Esse Nirvano que partiu, ele vai se dividir num monte de Pets. Num monte. Não é um. Otávio, eu não acredito no que você está falando. Não tem problema. Não tem problema. A espiritualidade é isso, é você avaliar, ver se faz sentido. Mas de onde você tirou isso, Otávio? O budismo tibetano, algumas escolas de mistérios guardam isso como segredo. Boa parte do Tantra hindu, Tantra para valer, vai apontar nessa direção.
que a nossa alma vai se dividindo, vai explorando o universo. Tanto que no dia de Brahman, quando o universo cria, eu e meu pet estávamos lá. Então, olha que interessante, quando o teu pet parte, uma parte dele, ele pode se tornar um pet que você já tem. Olha isso. Você fala, mas como assim? Um pet que você já tem, caso o outro partiu. A alma desse que partiu, ela pode entrar na alma de um que você já tem em casa. Mas isso é uma possessão? Não, não é uma possessão. Eles coabitam o mesmo corpo. Dentro desse reino, que é o reino desses mamíferos lindos, que são nossos pets anjos, o mesmo pets pode habitar várias alminhas ali e não há problema nenhum nisso. É uma alma meio coletiva. Essa é uma visão. A outra visão, que para muita gente é meio chata, assim, a Nanda, minha companheira, ela faz vários trabalhos. Ela sente um pets quando morre. Ela sente. Então ela faz uma comunicação mais ligada ao sentimento, à radiestesia, algumas mesas muito sofisticadas, ela faz uma comunicação com esses pets, ok? Por quê? Porque o tutor, assim que um pets parte, ela facilita a partida do pets com terapias, com coisas muito poderosas, e a força dela, ela ensina também isso, ela tem uma formação de curadores de pets, de terapeutas. A Nanda, ela é veterinária, isso é uma coisa, ela é médica. E é legal porque ela não manda tirar remédio, não manda tirar exame, não manda... só que ela traz as terapias, ela sente esses pets. Ela faz comunicação, ela faz cura com esses pets, vivos ou não. E às vezes, o teu pets, ele partiu, ela sente isso, Ananda, e outro dia ela falou para uma pessoa, olha, o teu pets não vai voltar para você. Eu sei que é terrível isso, mas às vezes o nosso pets, ele precisa continuar a jornada de vida dele. Não adianta falar, eu quero que ele volte, eu quero que ele vai reencarnar. Às vezes, não. Às vezes ele está... por exemplo, a gente teve um pets que ela curou, que ela fez comunicação, que ele ia trabalhar com cura em outros planos, ele ia receber outros pets em outros planos, com essa energia. Você assistiu aquele filme Amor Além da Vida? Maravilhoso, maravilhoso. Então tem pets que vão trabalhar em outro canto. Tem pets que não vão mais voltar como gato e cachorro, nem como cobra, rato, nada disso. Esses outros pets, eles vão para Júpiter, vão para Marte, vão para uma outra galáxia. Eles vão continuar a jornada deles. Vão se dividir em várias partes. Um pode ter uma experiência de uma árvore, outro de um mineral. Ele vai ter essa divisão. E a Nanda explica para a pessoa, olha, o teu pet se comunicou e ele falou que foi lindo estar com você, que sentiu muito a sua falta, muito a sua falta. Quando partiu, a primeira coisa ele pensou, tá, cadê aquela pessoa que cuidou de mim? Teve um saruê que a Nanda comunicou, saruê é uma espécie de um ratinho que eu resgatei aqui no Guarujá, e aí eu levei para ela, para depois levar lá para a polícia ambiental para soltar. Então, ela cuidou, e quando o ratinho partiu, ele se comunicou e falou assim, cadê minha mãe? Que era a Nanda. Aí a gente falou para o saruê, ela não é tua mãe, você não é humana, você não é humana. Aí o saruê falou, eu sei, que ela tratou tão bem de mim, olha, fala para ela que eu estou bem, que a Polícia Ambiental soltou aqui em Peruíbe, Bertioga, eu não lembro, um lugar aqui próximo do Guarujá que tem muito mato. Fala que eu estou bem, fala que eu estou feliz. Para ela foi lindo estar com ela, lindo, só que ela não é da minha espécie. E agora eu vou viver uma outra vida. Quantas pessoas que têm pets em casa, que o pet é extremamente ansioso porque o tutor é ansioso. Então eu falo para você, você precisa se curar para ter um pet. Você precisa combinar a tua energia com o teu pet, os dois estarem bem. O pet nos ensina a gente estar bem, porque os pets querem que nós estejamos bem. Um pet que sai na rua, Nanda sempre fala, está sempre latindo, sempre bravo, porque você está bravo, provavelmente. E por que tudo isso? Porque o pet é uma parte de nós mesmos.
E às vezes essa parte tem que ir embora, dentro dessa ideia do tulcoísmo. Então, nota, você está aqui, vamos pegar esse Nirvana, que é o gatinho que eu tenho aqui, que chama Nirvana. Esse nunca aparece no vídeo, que ele é meio espoletinha. Esse Nirvana foi muito difícil dele partir, muito difícil. Por quê? Porque eu não queria me despedir dele. E olha isso que a Nanda fala para mim. Vocês têm que fazer esse curso da Nanda de curadores de pets. Você tem que fazer. Para você ser um curador de pets, é um curso maravilhoso. E para você curar os teus e curar você também. Depois põe aqui no Instagram, no YouTube, eu quero que a gente entre em contato. Mas olha só isso. Que interessante isso, né? Quando eu tinha um gato chamado Nirvana, e eu não queria liberar esse gato. Lá por dentro, eu falei, fica mais aqui. E o que aconteceu? Ele começou a ficar muito doente, e eu fiquei muito triste. Eu comecei a chorar, e falei, agora vai. Você tem que ir, eu te liberto, eu te solto, Nirvana. Por favor, vai. Só que ele viu que eu estava triste, o Nirvana. Ele viu que eu estava muito triste. Eu não lido bem com a morte de animais. Estou ensinando tudo isso para vocês, mas na teoria, que eu lido muito mal com tudo isso. Que lida bem a Nanda. E eu falei, vai. Só que ele viu eu muito triste. Aí ele não ia mais, porque os nossos pets não querem ver nós tristes. Guarda isso, os nossos pets não querem que nós estejamos tristes. Então, muitos não vão embora, ficam mais tempo do que deviam. E a morte para os nossos pets, a Nanda, ela tem contato, ela vê as coisas, ela sente. E mesmo para quem não vê, ela ensina você a ver com pêndulo, com mesas, entrar na ressonância, fazer as constelações com animais, que ela faz de um jeito diferente. Até porque ela é médica, então isso ajuda muito. Quando ela forma para formar terapeutas, não médicos, ok? E aí o que acontece? A Nanda, esses animais, eles não sentem a morte como a gente, não sentem. Então eu tô agora com um gato meu que se chama Moksha. Ele tá muito velhinho, sabe, Silvia? Ele tá muito velhinho, o Moksha. E ela fala, ele vai partir, para ele a morte do pet não é como para nós. Não é como para nós, que tem autópsia. Esses dias a Nanda teve que ir lá pegar os ossos do avô, da avó, para fazer uma extrema-unção. Sabe, esse mundo babaca que a gente vive, esse mundo careta, que não deixa nem as pessoas morrerem, sabe? Que tem que fazer um monte de coisas quando a pessoa morre. Tem gente que não quer, eu não quero que faça autópsia nenhuma em mim. Eu quero que me deixe em paz quando eu morrer. Deixa meu corpo em paz, ok? Eu não quero que ninguém mexa no meu corpo. Eu não quero que faça. Bom, uma que eu vou ser cremado, eu não quero que não vai fazer. Mas sabe, o Pets, ele não vê a morte como a gente vê um problema. Tudo é caro, sabe? Não vê. O Pets, ele parte tranquilo. Para ele a morte é só uma passagem. Ah, Otávio, para nós humanos também. Sim, a gente leu em algum lugar, mas para o Pets isso é real. Isso é real. Então, quando o teu Pets partir, entenda que no olhar dele é mais tranquilo. E às vezes ele vai voltar para você num corpo de um Pets que já está ali com você, eles coabitam o mesmo corpo, ou ele vai voltar num Pets que vai para uma outra pessoa, ele pode ter que viver uma outra experiência, ou às vezes ele vai viver outra experiência como uma outra espécie. Ah, mas então ele vai evoluir? Não, evolução é uma coisa do espiritismo, maravilhosa. Mas não existe isso nem na Índia, nem no Tibete, nem no Nepal, nem no taoísmo, nem no Cristo. Jesus nunca falou de evolução. Porque às vezes alguém fala, você quer perder a amizade comigo? Fala isso. O animal, o homem é mais evoluído que o animal. Ah, você acha mesmo que um Adolf, aquele da guerra, que esse homem de cabelo laranja americano, que esses monstros corruptos que existem aqui nesse país são mais evoluídos que um Pets? Então, são experiências diferentes. Então, o Saruê, ele foi viver uma outra experiência. Ele falou, minha mãe, a gente falou, não é tua mãe, porque o Saruê falou, não, é verdade, eu sou de outra espécie. Mas ela, a Larissa, cuidou de mim. Nossa, eu chorava tanto quando eu soube disso. Só que agora eu vou viver outra coisa. O petzinho que partiu, ele não vai voltar às vezes, porque ele foi viver uma outra experiência. Acho que é o fio
que é um bulldoguinho, que a Nanda falou sobre isso. Tá? E depois passou um tempo, entrou um passarinho na casa da Vanessa, que tinha o fio, que é a irmã da Larissa, e o passarinho não sai de lá e a gente acha. Então, esse gato meu, Nirvana, eu falei, eu adotei esse gato, dei o nome dele de Osho, que é meu mestre. E ele chegou em casa, ele pegou o mesmo brinquedo com o Nirvana, ele tem o mesmo comportamento com o Nirvana, e aí a gente mudou de nome para Nirvana de novo, porque provavelmente ele voltou, mas isso pode acontecer ou não. E a gente tem que libertar o nosso pet quando ele quer partir. Ele tem outra jornada para viver. Ele tem uma outra missão, ele lida bem com a morte. A gente vê mesmo na floresta, na savana, um leão vai lá, pega a zebra, ela foge. Na hora que o leão morde a zebra, ela relaxa. E ela parte em paz, está viva aí do leão comendo ela. A gente percebe muito isso, tá? Muito isso. E então isso é uma visão. E o teu pet, quando partir, ele pode se dividir em vários. Assim como você pode se dividir em vários. Assim como eu, quando partir, eu vou querer ser um gato. Adoro. Pensou ser gato, ter tudo pago, tudo certinho, poder ser livre, mas não um gato castrado, nem castrado. Eu quero... Tem que castrar se você tem animais em casa. Quero ser livre, nossa, livre. Não pagar impostos, não lidar com essas leis monstruosas. Quero nada disso, não. Quero liberdade e ter um corpo forte, um corpo saudável. Então, essa é a visão do Pets, tá bom? E se você ama o Pets, escreve aí, depois entra no Instagram, escreve lá, eu quero fazer um curso com a Nanda. Aí você assiste uma aula, é maravilhoso. Tem uma moça da Nova Zelândia que fez o curso com a Nanda, Nova Zelândia. Ela atende um monte de gente, porque um atendimento seu paga um mês do curso. É um curso para valer, tá? Curso com Otávio e Ananda não é curso de um dia, 2, não é essas besteiras, não. É curso para valer. Quer ser astrólogo comigo? É um curso de 6 meses. Mas você vai fazer mapa, vai fazer previsão. Quer ser um curador de pets? Você vai ter que aprender anatomia, fisiologia. E não é só de cachorro, é de cobra, é de cavalo, é de gato. Vai abrir o leque, radiestesia, constelação, aromaterapia, que tem muita gente dando aromas para pets que fazem mal para o pets, muito mal, tá? Porque a pessoa não tem esse entendimento. Aprender cromoterapia para pets, músicas para pets que são maravilhosas, e fazer um atendimento à distância usando radiestesia, uma mesa. Só que sempre que você vai curar o pets, guarda isso, você tem que curar o tutor junto. Se o teu pet está com problema, olha para você, olha para tua família, olha para tua família. Às vezes a Nanda faz esses atendimentos individuais, ela fala com a pessoa, esse pet está muito ansioso. Quem está ansioso demais aí? Ah, meu filho, que é o que mais próximo do pet, está muito ansioso. Vamos trabalhar teu filho. Trabalhar o teu filho para curar o teu pet também. Ok? Querem deixar alguma pergunta para mim sobre esse tema muito mágico? E não sei se fez sentido. Tudo vai se dividindo. Você é teu pai e tua mãe. Você tem 2 pais, você tem 4 avós, você tem 8 tataravós, você tem 16 pentavós, você tem 32 heptavós e assim por diante. Porque as coisas vão se dividindo. O universo continua expandindo. Então, mesmo quando eu faço o mapa astral de alguém, eu sempre falo, em vida pretérita, que eu faço astrologia kármica, você viveu tal coisa. Aonde? Na Terra? Não falo isso. Porque eu teria que ter uma cabeça desse tamanhinho para falar que a tua última vida foi aqui na Terra. Tem um universo inteiro para a gente explorar. O universo inteiro. Não necessariamente é tudo aqui. Mas, Otávio, eu li em algum lugar, pois é, pode ser que eu esteja enganado. Mas olha o tamanho desse universo, esses buracos negros, essas galáxias. Você é isso. Na Índia, a gente chama que você é uma gota dentro do oceano. O oceano é o universo. E tu és a gota, e eu sou a gota. Mas a gota também é o universo. E essa gotinha que somos nós, uma hora está ali, outra hora está aqui, outra hora está colar. Falar de reencarnação, que é voltar para a carne, é muito pequeno. A gente não necessariamente precisa voltar para a carne. O próprio Jesus falava de ressurreição.
Você pode estar em vários lugares, como o plano mental, como o plano astral, como o plano búdico, que é luz, como aspectos sombris. Então a gente tem 1000 possibilidades. E esse, quando partir, vai se dividir em um monte. E o teu PETS, quando partir, observa os sinais. Você vai lá e adota um. Ele não parecia nem um pouco o teu PETS que partiu. As características. Você chega para casa, ele assume as características daquele. Por quê? Porque a alma daquele que partiu, ele entra no teu e coabita o mesmo corpo. Ah, eu nunca ouvi falar disso. Pois é, mas o que eu ensino no Instagram, no YouTube ou em aulas, são coisas que você nunca ouviu mesmo, tá bom? Lembra que eu estou há 35 anos na Rosa Cruz, então tem muitas coisas que são guardadas. Por quê? Sei lá, mas são. Eu, biose, tive na Índia há muito tempo, aprendi com grandes mestres. Quando eu formo terapeutas tântricos, a gente estuda as terapias mesmo, ou o taoísmo. Eu tive com Liu Pailin, Satya Sai Baba. Então, cada um foi me dando grandes ensinamentos, e lógico, a minha paranormalidade, a minha percepção de tudo isso. Mas em pesquisar essas coisas com a mente aberta, com a mente aberta. Se você está com uma crença, você só vai replicar essa crença. Você vai ser um papagaio, como existem muitos papagaios religiosos, que sempre repetem a mesma coisa, tem o mesmo corte de cabelo, tem o mesmo tom de voz, usa o mesmo paletó careta. Você nunca vai ver isso em mim, que é o que eu defendo em você. Seja livre de crenças. Expanda, ok? Então, vê se você quer perguntar alguma coisa e entrem aí no curso da Nanda, Terapeutas de Pets. Entra no Instagram e fala, quero conhecer esse curso. Você vai se apaixonar por teu pets, para você trabalhar com isso ou não, mas é uma viagem maravilhosa. Meus irmãos, querem perguntar algo para mim? Ver se tem alguma coisa que vocês gostariam. Paulo, seja bem-vindo. Comprei o teu curso de... comprei o tarô do Gasparetto. Já tinha falado aqui com a Denise. Tá, Beth Frati. Nossa, Beth Frati. E é isso mesmo, Paulo. A vida, ela é como uma porta. Se você abre uma porta, você tem duas ali. Sempre que eu gravo o mapa astral, eu falo isso. Se você abre essas duas, você tem 4. Se você abre essas 4, você tem 8. Ou você pode passar a vida inteira com a mesma porta fechada na tua frente. Então, abram portas, se permitam para o novo. Enquanto você deixa aqui uma pergunta, lembrando, domingo próximo agora eu vou ter um curso de Reiki dos Orixás, incrível, incrível. Começa também agora minha formação de astrologia online e ao vivo. Pode assistir uma aula aberta para ver se você quer aprender astrologia de ponta a ponta comigo. Uma turma pequenininha, uma mentoria. E lá em São Paulo, né, presencial, curso de Tantra, sem esse erotismo, Tantra para valer, terapias mesmo, Reiki, naturopatia, enfim, 1000 coisas acontecendo, tá bom? E então é isso, meus irmãos, que todos os Budas, que todos os mestres te abençoem, amor de amor e mais amor ainda a ti. Muito, muito, muito obrigado a todos.